Olá pessoal, me chamo Antônio Jorge e faço esse vídeo para a seleção de professor da OAB do curso Estratégia. Sou advogado e professor das cadeiras de processo civil. Pois bem, a escolha desse tema decorreu porque muitos alunos eles trazem a dificuldade do entendimento do processo civil como um todo, mas mais especificadamente do procedimento comum. E eu reputo muito esta dificuldade do entendimento, pois esses institutos eles são estudados de forma apartada, sem a devida ligação entre eles. Por isso mesmo, eu iniciarei o vídeo fazendo um apanhado geral de entendimento do processo civil, em específico o procedimento comum, para posteriormente adentrar em cada instituto e fazer trazer para nós o que mais é cobrado da prova da OAB. Pois bem, essa ideia das considerações iniciais, ela parte do pressuposto que, como nós vivemos em sociedade, é inevitável que os membros dessa sociedade entrem em conflito. Diante disso, como se é vedada a autotutela, ou seja, a ideia do olho por olho e dente por dente lá da lei de Talião, nós precisamos solucionar este conflito. E nessa situação, a doutrina e legislação traz a ideia da justiça multiportas. Fazendo uma metáfora, imagine-se que nós temos várias portas e cada porta dessa é um meio de solução do conflito. Então a gente pode abrir a porta da conciliação, abrir a porta da mediação, abrir a porta da arbitragem e também nós podemos abrir a porta do poder judiciário. E fazendo este recorte, que é exatamente isso que a OAB cobra muito, a gente tem a ideia da trilogia estrutural do poder. O que é a jurisdição? A jurisdição nada mais é do que o poder estatal de resolução de conflitos. O direito de ação é aquele direito que todos nós jurisdicionados temos diante de uma lesão a nosso direito ou ameaça à lesão de procurarmos o poder judiciário para que o judiciário ele nos dê uma resposta àquele questionamento para solucionar aquele conflito. Observe-se que o direito de ação é um direito de mão dupla. É a ideia de buscar o judiciário para solucionar e receber uma resposta. E nós temos o processo. O processo nada mais é do que o instrumento físico para provocar o poder judiciário. Obviamente que se eu tiver um conflito, eu não vou lá bater na porta do gabinete do juiz. Eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar um processo. O nosso CPC e a nossa legislação, ele vem trazendo os procedimentos. Ou seja, o que é o procedimento, Antônio Jorge? É a forma com que os atos são praticados durante o processo. E nessa situação, a legislação ela fala assim: a depender do direito que você queira tutelar, eu estou lhe ofertando um procedimento. Ou seja, como é que esses atos irão seguir? Quais são os atos? Qual a sequência desses atos? E a legislação ela traz 3 procedimentos. O que a gente chama do procedimento comum, que é o procedimento base, ok? Que é o procedimento mais complexo, que é o procedimento que nós vamos ver nesta aula. Nós temos os procedimentos especiais, então, a depender do direito a ser tutelado, pela sua especificidade, a utilização do procedimento comum, ele não seria satisfatório. A função jurisdicional não seria satisfatória. Então, a legislação criou um procedimento específico para ele, como, por exemplo, um inventário. O inventário é um procedimento específico, um procedimento especial, porque tem uma peculiaridade. Obviamente que não teria lógica a utilização do procedimento comum, que a gente vai ver a ideia da audiência de conciliação, com o morto. E ainda nós temos o procedimento sumaríssimo, que é o procedimento do juizado, regido lá pelos princípios da informalidade e da celeridade. Pois bem, adentrando ao nosso tema do procedimento comum, eu trago a ideia da dinâmica deste. Ou seja, como assim, Antônio Jorge?
Eu trago uma lista aí: petição inicial, audiência de conciliação e mediação, contestação, réplica, saneamento do processo, audiência de instrução e julgamento, razões finais, sentença e coisa julgada. Ou seja, nem sempre todos esses atos eles vão acontecer. Então a ideia, a gente vai falar mais à frente sobre o indeferimento da petição inicial. E aí eu apresento a petição inicial, caso ela não esteja preenchida os requisitos, ela já vai direto para a sentença de extinção sem resolução do mérito, ou seja, não vai passar pelos outros atos. Então a ideia da dinâmica do procedimento comum é exatamente isso, e é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Mas vamos pensar que o processo, o procedimento comum, da primeira fase processual, ele vai ser completo. Então, se a gente imaginar uma linha do tempo, ele vai se iniciar com a petição inicial. Em regra, atualmente, nós temos a marcação da audiência de conciliação e mediação. Caso haja a conciliação, vocês conseguem observar que já se passa diretamente para a sentença para homologar. Porém, caso não haja, abre-se a oportunidade do réu apresentar a sua resposta, a sua contestação. Caso nessa contestação tenha algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, abre-se a oportunidade para o autor apresentar a sua réplica, e diante disso nós temos a petição inicial, a contestação e a réplica, e o juiz ele pode adotar algumas medidas. Ou seja, se ele já estiver satisfeito com o que já está posto no processo, ele já pode julgar antecipadamente a lide. Se ele estiver satisfeito em parte, ele vai julgar antecipadamente a lide de forma parcial. Porém, caso ele não esteja satisfeito, ele vai fazer o saneamento do processo, produzindo o que a lei e a doutrina chama de despacho saneador, justamente indicando quais são esses pontos controversos. E aí a gente passa para a possibilidade da audiência de instrução e julgamento. E por que possibilidade? Justamente porque a audiência de instrução e julgamento ela é feita, ela existe, ela pode ser designada quando houver a necessidade da produção de uma prova oral. Fim da instrução do processo, a lei ela traz a possibilidade de se fazer as razões finais ainda na assentada da audiência de instrução e julgamento, porém, caso seja um caso mais complexo, nessa situação, abre-se prazo para a apresentação das razões finais e, diante de toda essa estrutura fático-jurídico, o juiz vai apresentar a sua sentença. Caso não haja recurso, e também é um assunto muito importante que é muito cobrado na OAB, essa sentença ela vai transitar em julgado, ou seja, ela não vai poder mais ser alvo de modificação, e isso eu digo em regra porque especificadamente nós temos alguns instrumentos de rescisão da coisa julgada, mas que não será alvo agora de adentrar neste momento. Pois bem, como eu disse para vocês, após essa parte inicial, geral do procedimento comum, eu vou adentrar especificadamente em cada instituto. E por que eu trago isso? Justamente porque é exatamente o que a OAB vem nos cobrando. Então, um assunto muito cobrado na OAB é a petição inicial, e na própria petição inicial eu destrincho aí três aspectos importantes. O primeiro é o que eu chamo, e a doutrina chama, e a legislação chama, do princípio da primazia da tutela de mérito, cumulado com o princípio da instrumentalidade da forma. Antônio Jorge, o que é isso? A ideia trazida pelo esse princípio da primazia da tutela de mérito é um princípio novo no Código de 2015, está lá previsto no artigo 4º do Código, e ele vem trazendo como ideia geral de que
O Poder Judiciário, ele foi feito, o processo ele foi feito para resolver o conflito. Então, diante disso, um processo no qual existe um vício formal e por conta desse vício formal o judiciário não resolver o conflito, esse é um processo estéril. Então a ideia no frigir dos ovos é de que o juiz ele precisa fazer de tudo para resolver o conflito. Então, diante de um vício formal, o juiz ele não vai extinguir o processo sem resolução de mérito de cara. O que é que ele vai fazer? Ele vai intimar a parte para que corrija o vício e a partir daí, corrigido o vício, o que é que acontece? Esse processo ele pode seguir. E aí o concurso da OAB, o 33, ele vem trazendo exatamente essa ideia. Ele traz um enunciado no qual uma parte apresentou uma petição inicial, porém ela não apresentou, ela fez a petição inicial, porém ela não apresentou um documento indispensável para a propositura da ação. Diante disso, a resposta é nesse caminho. Ou seja, o juiz ele vai extinguir o processo de plano? Não. Ele ausente o documento indispensável, o autor deve ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 15 dias. E é muito importante também se frisar que muitas questões da OAB, a resposta é exatamente o texto expresso de lei. E essa resposta está prevista lá no artigo 321 do CPC. Basta uma lida que o aluno vai conseguir ter a noção e a ideia desse princípio da primazia da tutela de mérito, cumulado com o princípio da instrumentalidade das formas. Também é um assunto muito cobrado dentro de petição inicial, é a questão do aditamento do pedido. Ou seja, imagine-se que Antônio Jorge ajuizou uma ação contra Maria e no curso desse procedimento, Antônio Jorge ele quer modificar o pedido, aumentar ou aditar esse pedido. Então, nessa situação, o próprio código ele vem trazendo algumas especificidades. Ou seja, até a citação, Antônio Jorge, como Maria, ela não sabe do processo, não há nenhum prejuízo para o contraditório dela, Antônio Jorge ele pode modificar, alterar de forma muito tranquila. Posteriormente a esta citação, até o saneamento, e aí, mais uma vez, isso está escrito de forma expressa no Código de Processo Civil, Antônio Jorge ele pode realizar esse aditamento desde que com consentimento da parte acionada, ou seja, da parte ré. Então, o concurso da OAB, o 27, ele vem trazendo exatamente essa ideia. Então, ele traz um enunciado dizendo que a parte apresentou a petição inicial, porém ela já houve a citação da parte ré e a parte autora ela quer aditar esse pedido. E a resposta é exatamente o que? É possível aditamento, eis que até o saneamento do processo é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que com consentimento do réu. Isso é muito importante. Por que o consentimento do réu? Justamente porque como isso pode ofender a ampla defesa e o contraditório dele, isso deve ter a sua anuência. Mais uma vez, a resposta está prevista expressamente lá no artigo 329 do CPC. Seguindo, também ainda dentro da petição inicial, o tema que é muito recorrente nas provas da OAB é o indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido. Primeiro, a gente precisa diferenciá-lo. O indeferimento da petição inicial está diante de uma possibilidade de um vício formal. Se for insanável, o juiz vai extinguir o processo de plano.
Se não for insanável, ou seja, se for um vício sanável, o juiz vai intimar a parte para que ela corrija, como a gente viu lá no princípio da primazia da tutela de mérito. Corrigido, o processo segue. Caso a parte não corrija, aí sim a consequência jurídica vai ser o indeferimento da petição inicial. Então é um vício formal, o processo é julgado sem resolução de mérito. No que tange a improcedência liminar do pedido, o Código lá no artigo 332, ele vem trazendo a ideia de que se o pedido do autor for fundado em um precedente judicial contrário à tese dele, o juiz, por conta da ideia da celeridade, sequer precisa citar o réu. Nessa situação, ele já pode julgar o pedido de improcedência de forma liminar. O que mais é cobrado na OAB é a ideia do efeito de retratação da apelação, que em regra, e aí a gente vai estudar isso quando eu falar sobre o recurso de apelação, em regra esse recurso de apelação ele não tem o efeito de retratar, do juiz se retratar, ou seja, se a partir do momento que o juiz faz a sentença, ele, em regra, ele não pode modificar a sentença, ou seja, se retratar, salvo algumas situações específicas de oposição de embargo de declaração, ou ainda erro material, de cálculo, mas enfim, em regra, ele não pode. Diferentemente, quando nós estivermos diante de um indeferimento da petição inicial e de uma improcedência liminar do pedido, nessa situação, a própria legislação autoriza o magistrado a fazer a sua retratação, ou seja, a modificar a sua sentença. E é exatamente isso que foi cobrado nesta questão da OAB, e aí tem lá a apelação, sendo facultado ao juiz retratar-se no prazo de 5 dias do julgamento de improcedência liminar do pedido. Passando à frente, outro tema muito cobrado são as tutelas provisórias. E aí, o Código de 2015, ele vem trazendo 2 espécies de tutelas provisórias. Então, são as tutelas provisórias de urgência e as tutelas provisórias de evidência. A diferença entre elas é exatamente a questão da urgência. Ambas precisam ser demonstrado o que nós chamamos de fumo boniuris, ou seja, a probabilidade do direito. Então, diante dessa situação, as tutelas provisórias, as de urgência, elas podem ser caracterizadas como antecipação de tutela, quando o juiz ele antecipa o que a parte quer ao final do processo, ou ainda as tutelas cautelares, nas quais há o resguardo para o resultado útil final do processo. E o que é que a OAB gosta de cobrar? Exatamente a ideia de que, caso a petição inicial haja, e não só na petição inicial, porque a tutela provisória ela pode ser solicitada em qualquer fase processual, basta ter presentes os seus requisitos, o fumo boniuris e o periculo in mora. Então, nessa situação, diante de toda o arcabouço probatório que a parte pode mostrar e ainda mostrando e demonstrando a urgência, o juiz ele deve deferir essa medida de urgência, essa tutela provisória de urgência. E aí a resposta no caso concreto especificadamente é exatamente essa: tendo sido demonstrado o fumo boniuris e o periculo in mora, deverá o juiz deferir a antecipação dos efeitos da tutela in limine para a retirada do nome de Juliana dos órgãos de restrição ao crédito. Então a ideia é exatamente essa. Passando, e aí vocês estão percebendo que a gente está dando a sequência lá da dinâmica do procedimento comum, a gente fala sobre a audiência de conciliação e mediação, que atualmente no Código prevista lá no artigo 334, a sua realização ela é obrigatória, salvo, conforme traz o parágrafo 4º, incisos 1 e 2 desse mesmo 334, quando ambas as partes expressamente não quiserem conciliar, ou ainda quando o direito a ser discutido não couber autocomposição. Mas de forma recorrente na OAB, o que está sendo cobrado é:
Caso a parte, lembre-se que a gente está falando do procedimento comum, porque no procedimento do juizado a consequência jurídica é distinta quando a parte não comparece à audiência de conciliação e mediação. No procedimento comum, conforme o parágrafo 8º desse mesmo 334, vem dizendo lá que caso injustificadamente o autor ou o réu não compareçam, o que é que acontece? Eles serão punidos com multa de até 2% do valor da causa e justamente por quê? Porque como a ideia é que essa audiência seja obrigatória, o não comparecimento significa um ato atentatório à dignidade da justiça, que é exatamente a resposta deste questionamento. Então, mais uma vez, lá no artigo 334, parágrafo 8º do CPC, existe esse período de forma muito expressa, ou seja, caso as partes não compareçam à audiência de conciliação e mediação, eles serão punidos por ter cometido um ato considerado atentatório à dignidade da justiça. Seguindo, aí nós temos também a questão da contestação. Então, mais uma vez, nós falamos sobre a petição inicial, coloca na cabeça aí essa linha do tempo. A gente falou da petição inicial, depois da petição inicial, em regra, nós temos o que? A audiência de conciliação e mediação. Caso não haja essa audiência de conciliação e mediação, passa-se e abre-se o prazo para a apresentação da contestação. É muito importante nesse ponto porque houve uma alteração do Código revogado para o Código de 2015, a forma de apresentação das respostas do réu. No Código anterior, a gente vinha a possibilidade de apresentação de várias petições para o réu se defender ou ainda até mesmo contra-atacar, o que nós chamamos de reconvenção. Eu gosto muito de metáforas, então a ideia é que a contestação é a defesa, ou seja, é o escudo do réu, e a reconvenção ela é a espada, ou seja, é a arma do contra-ataque. Anteriormente, essas apresentações elas eram feitas em petições separadas. O Código de 2015, com a ideia e baseado no princípio da concentração da defesa, o que é que ela vem fazendo? Ela diz, o Código atual, que essa reconvenção ela vai ser proposta dentro da própria contestação. Então, a resposta desse questionamento feito pela OAB, ela perpassa exatamente nesse entendimento de que quando da defesa do réu, o réu ele precisa apresentar, primeiro, não só as defesas de mérito, olha, eu não fiz isso, também as defesas processuais e elas feitas de forma preliminar, ou seja, antes de apresentar as defesas de mérito, ou seja, inépcia da petição inicial, valor da causa, incompetência do juízo, ou seja, as questões formais que permeiam o procedimento comum, e também no bojo da própria contestação, caso haja a possibilidade de apresentação da reconvenção, essa peça que, como eu disse anteriormente, era apresentada de forma apartada, atualmente ela é apresentada no bojo da própria contestação, e é por isso, como há essa alteração legislativa recente, entre aspas, né, de 2015, a OAB ela cobra muito isso. Então a resposta dessa questão é exatamente informar que ele poderá, na contestação, propor a reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então, essas aí são as formalidades da apresentação da reconvenção. Partindo para o final, vamos dizer assim, da primeira fase processual, nós temos a
questão da produção de provas. Olha como eu falei lá quando a gente estava falando sobre a dinâmica. Então, petição inicial, audiência, contestação. Caso a contestação e reconvenção, caso a contestação ou reconvenção, ela traga, o réu traga documentos ou ainda fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, abre essa oportunidade da réplica. Diante disso, o juiz tem a petição inicial, tem a contestação e tem a réplica. Ele já pode, caso esteja satisfeito, já julgar de forma total ou parcial. Caso não esteja, ele vai fazer o saneamento do processo e abrir prazo para que as partes apresentem outras provas para convencê-lo e assim ele poder julgar o processo. Então, nós entramos na fase instrutória do processo no direito probatório. E dentro desse direito probatório, um assunto que é muito recorrente nas provas da OAB é exatamente a produção antecipada de prova. Esse instituto ele vem sendo cobrado porque também ele recebeu uma nova roupagem do Código de 2015. Ele já existia no Código de 73, porém ele era trazido como uma espécie de tutela cautelar. Agora, no Código de 2015, ele tem a ideia de um processo específico dele, ou seja, existe um processo único exclusivamente para a produção antecipada de prova. E esse procedimento está previsto lá no artigo 381 do Código de Processo Civil. E ele tem a finalidade, uma das finalidades é de se produzir a prova. Feita a prova, vamos imaginar uma questão pericial. Imagine que eu estou discutindo uma questão de terra. O perito lá faz um georreferenciamento, diz que a cerca tem que passar naquele momento, naquele local. Diante disso, as partes elas podem entrar em uma autocomposição justamente porque a prova já foi produzida e a gente já sabe como é que vai ser eventualmente julgada ao final do processo. Então, se evita novos processos, longos processos em trâmite dentro do Poder Judiciário. E aí a resposta dessa questão, desse questionamento da OAB, ela vem exatamente nisso. A produção antecipada de prova é cabível porque visa a obter o prévio conhecimento dos fatos e da situação do imóvel para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação de reparação dos prejuízos. E diante da produção da prova, de toda a finalização da instrução do processo, o juiz ele vai propor vai prolatar a sua sentença, ou seja, a sua decisão. E essa decisão ela vai poder ser com resolução de mérito. Então, o juiz vai julgar procedente em parte ou improcedente, ou ainda sem resolução de mérito. Então, isso aí a demonstração até se chegar à sentença, da petição inicial até a sentença. Caso essa sentença ela seja alvo de impugnação, ou seja, haja apresentação do recurso, esse processo ele irá ser distribuído para o órgão superior competente para o julgamento. Porém, caso não haja, nós dizemos que essa decisão ela foi acobertada pela coisa julgada. Então, o instituto da coisa julgada é exatamente aquele instituto que nos diz que aquela decisão ela vai se tornar imutável. E o Código de 2015, ele vem trazendo uma situação específica no que tange às questões preliminares e prejudiciais trazidas no bojo do processo principal. Então vamos imaginar a ideia de uma ação de alimentos, ok? E dentro dessa ação de alimentos, o pai ele solicita de forma prejudicial o quê? Uma investigação de paternidade. A pergunta é: essa situação decidida de forma prejudicial no processo, ele também faz coisa julgada? E a resposta é: depende. E o artigo 503
parágrafo 1º, os incisos 1, 2 e 3 vem trazendo quais são esses requisitos para que esta questão prejudicial ela também faça a coisa julgada. E foi exatamente o que foi cobrado na prova da OAB, no concurso 22, e a resposta é: a questão prejudicial relativa à paternidade é atingida pela coisa julgada e o novo processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Pois bem, diante dessa explanação, eu encerro o meu vídeo rogando pela aprovação nesta seleção. Obrigado.